Fala, povo lindo e abençoado aqui do canal Mais Que Vencedor. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E olha só, nós estamos aqui hoje com mais um Por Detrás dos Versículos. É isso aí. A palavra de Deus, eu tenho aprendido que ela é muito mais profunda do que extensa. Então eu creio que muitas vezes, por meio de um versículo, 2 versículos, nós podemos explanar muita coisa, nós podemos aprender muita coisa com o Senhor. Mas antes de dar início, a esse estudo, eu quero convidar você a nós fazermos uma oração para que o Espírito Santo de Deus ele possa conduzir esse momento tão abençoado e que ele possa abrir os olhos do nosso entendimento para que nós possamos então compreender com o nosso espírito tudo aquilo que Deus ele quer nos ensinar através da palavra, tá bom? Então, se assim for possível, eu gostaria que você fechasse os teus olhos, como você está ouvindo, aonde você está ouvindo, se for possível, feche os teus olhos, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus conduza esse momento, tá bom? Grande Deus, maravilhoso Pai, te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela vida, Senhor, pela saúde, pela paz, pela alegria, pela presença do Senhor em nossas vidas. Pai, quero te agradecer também pela vida de cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, que estão ouvindo essa mensagem. Pai, por cada um que se inscreveram neste canal, meu Pai, por cada um, ó Deus querido, que tem compartilhado, meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra através desse canal, eu apresento desde já em Tuas mãos e peço ao Senhor Espírito Santo que conduza este momento, conduza esse estudo, abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, meu Pai, através por detrás dos versículos, nós possamos aprender juntos, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar através da Tua palavra. Desde já eu te agradeço e eu te peço, Espírito Santo, tome a direção em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar lendo aqui no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, que diz assim, ó: E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Olha só, essa daqui é uma declaração, do apóstolo Paulo, a gente vê aqui Paulo declarando e nos mostrando que em momento algum Paulo ele se aproveitou do seu chamado de apostolado. Em momento algum nós vemos Paulo trazendo a glória de Deus para ele mesmo, e é isso que ele está dizendo aqui aos Tessalonicenses, que de maneira nenhuma ele mesmo que ele teria talvez direito disso, por ser um apóstolo de peso, um apóstolo importante, mas ele sabia que toda a glória da vida dele, toda a glória do ministério dele era totalmente aí de Deus, E Paulo aqui ele cita que ele foi como quem? Como uma ama, que cuida do seu filho. Quem é a ama? A ama é como uma empregada, uma babá. Então a ama, o que acontece? Por que Paulo ele fez essa comparação? Porque a ama, ela é alguém que cuida do filho de alguém, mas ela não amamenta, ela não alimenta, ela não pode alimentar, ela não pode amamentar. Por isso que Paulo ele diz que ele foi como uma ama. Por quê? Porque ele cuidou, o ministério de Paulo, o trabalho de Paulo é o que? Era cuidar de quem? Dos filhos de Deus. Mas Paulo ele reconhecia e ele sabia que o único que tinha o poder de alimentar e que tem o poder de alimentar na verdade é Deus. Então Paulo ele nunca trouxe para ele a glória, ele nunca trouxe para ele a exaltação. Não, Paulo ele tinha completa convicção disso, do chamado dele, que toda a glória era de Deus. Então Paulo ele tinha essa total convicção de que ele somente era servo de Deus, ele estava sempre para servir, e o servo ele é aquele que abre mão da sua própria vida pelo seu Senhor, e Paulo foi um desses, Paulo foi uma pessoa que abriu mão da sua vida totalmente para quê? Para servir a Deus, como ele mesmo declara lá no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 19 e 20, ele diz assim, o apóstolo Paulo: porque eu pela lei estou morto
para que a lei para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, qual que é a declaração de Paulo? Eu já estou crucificado para mim mesmo, mas agora eu vivo a vida em Cristo, né? Paulo, ele entregou a vida dele totalmente a Jesus, ó. E uma das qualidades de um servo de Deus é a sua fidelidade a Ele e nunca querer agradar os homens, não custe o que custar. É o que a gente está falando aqui. Paulo, em momento algum, ele foi infiel a Deus, porque quando nós queremos, né, ser agradado pelas pessoas, quando nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas, a gente estamos sendo infiel a Deus, nós estamos roubando a glória de Deus, porque digno de glória, de honra, né, digno de toda adoração, exaltação, é somente o Senhor. E eu acho muito lindo esse chamado de Paulo, né, eu acho muito lindo essa forma na qual Paulo ele se colocava no seu ministério, porque em momento algum ele buscava então a glória dos homens. E aqui nós vemos que é impossível, né, alguém que queira ser um servo de Deus e também agradar aos homens. É necessário se escolher, é necessário fazer uma escolha. Ele continua falando aqui no versículo 11 e 12. Ele diz assim, ó: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o evangelho, a palavra, né, o ensinamento, tudo vem de Deus. Então Paulo, ele sabia disso, que para agradar os homens, ele teria que desagradar a Deus. Mas se ele quisesse agradar a Deus, muitas das vezes ele iria desagradar aos homens. E isso acontece até hoje. Você tem que ter essa convicção na sua vida, que muitas das vezes que você queira agradar a Deus, você vai estar desagradando aos homens. Só que se você também for uma pessoa que quer agradar a Deus e aos homens, você vai acabar se perdendo, porque você vai acabar agradando a Deus, aos homens, perdão, e você vai desagradar a Deus. Então viva uma vida, né, pautada na palavra de Deus, que agrade o Senhor, que glorifique o nome do Senhor. Não se prenda a agradar a homens. E ainda aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu quero abordar também os versículos 14 e 15, que diz assim, ó: porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, os mesmos que os judeus lhe fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, né? Então nós vemos aqui o que os tessalonicenses, né, eles padeciam perseguições dos seus próprios concidadãos. Então eu quero dizer algo para você, que como uma vida cristã, a perseguição, ela é algo inevitável. A perseguição, ela faz parte, né, da vida cristã, e infelizmente isso tanto fora como dentro, isso faz parte da vida, da nossa vida aí cristã. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo diz, ó: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Olha só como que não tem como fugir, né, da perseguição. Isso é fato. Se você quer ter uma vida reta, uma vida que glorifique o nome de Deus, se prepare, porque a perseguição, ela vai fazer parte da sua vida. Você vai viver debaixo de perseguição. Só que isso parece, aparentemente, ser algo muito ruim, mas na verdade não é. Olha só, a perseguição, ela é algo muito difícil de lidar, porém ela acaba sendo também um termômetro da vida cristã. O que é um termômetro? O termômetro é o que mede algo, né? Então assim, a perseguição, ela acaba sendo um medidor da fé, um medidor da vida cristã. Por quê? Porque se uma pessoa, ela está servindo a Deus, ela está agradando ao Senhor,
com certeza ela vai passar por perseguição. Então, se na sua vida, você que já é um cristão, você que já é alguém que serve a Deus, se você não tem vivido perseguição, você tem que se preocupar, porque a perseguição faz parte da vida do cristão. A perseguição, ela faz parte da vida de todos aqueles que servem a Deus. Assim como o próprio Jesus diz na palavra dele: perseguiram os profetas antes de vós. Então, a perseguição, ela acaba sendo também um termômetro da nossa fé, um termômetro da nossa vida, como está a nossa vida com Deus. E aí, como está a sua vida aí com Deus? Você está passando por perseguições? Se você estiver passando por perseguição, então alegre o teu coração. Mas como assim? Alegre o teu coração. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 10. Olha o que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha aí, se você puder dar um glória a Deus bem forte aí, se você estiver passando por perseguição, dê um glória a Deus bem forte. Por quê? Porque o reino de Deus é para todos aqueles que vivem sofrendo perseguições, porque só sofre perseguição aqueles que estão com a sua vida em conformidade com o Evangelho, em conformidade com o Senhor Jesus. E para a gente já encerrar aqui, né, esse por detrás dos versículos de hoje, eu quero ler aqui também no livro de Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 34, 39, olha só o que Jesus diz, ó: não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Olha só, então nós vemos aqui que a partir do momento que uma pessoa ela decide então entregar a sua vida para Jesus, ela decide servir a Deus, a partir desse momento ela já começa a viver a perseguição. E como o próprio Jesus ele diz aqui, muitas das vezes essa perseguição ela começa dentro da própria família, os próprios familiares, né? Quem já se converteu a Cristo vai entender o que eu estou dizendo, né? A grande maioria passa por lutas, por guerra, né? Por perseguições dentro muitas vezes da sua própria casa, e isso é normal, isso é natural, mas é uma perseguição que ela não dura muito tempo. Por quê? Porque a tendência, né, se a pessoa realmente se converter, se a pessoa realmente começar a dar um bom testemunho, quando a família ela começa a ver a mudança, a transformação dessa pessoa, pelo menos em meio à família, essa perseguição ela acaba então sendo passageira, né? Ela acaba tendo um fim. E muito pelo contrário ainda, o que acontece? Muitas vezes, se é possível, você ainda conseguir também converter os seus familiares. Eu me lembro quando eu comecei a ir para a igreja, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida, né? Eu me lembro as reações que tiveram principalmente o meu pai, né, e a minha avó, acerca da minha conversão, né? E foi muito difícil, porque eles não aceitavam muito. Mas com o passar do tempo, com o testemunho de vida, com a mudança de vida, eu cheguei a ouvir depois da minha avó que ela agradeceu a Deus por eu ter me convertido, porque ela já estava vendo que eu estava me tornando como meu pai. Porque o meu pai ele foi alcoólatra, a vida toda praticamente dele ele foi um alcoólatra. E eu já estava indo para o mesmo caminho. Depois ela disse isso para mim, que ela agradecia a Deus por eu ter me convertido, por eu ter me tornado um cristão, né? Como dizem, um crente, né? Então, graças a Deus, e através disso eu pude anunciar o evangelho à minha avó, pude anunciar o evangelho ao meu pai, e eles aceitaram também Jesus, ainda que foi na última hora, né? Mas eles aceitaram ao Senhor Jesus Cristo. Então quero dizer para você, não se renda, não se prenda, não desista por causa de perseguições, porque a perseguição ela também traz algo bom para a sua vida, tá bom? E a sua casa, a sua família, a sua
sua vida, ela pertence a Deus. Então, que nós possamos ser como a igreja de Tessalônica, uma igreja que passava por perseguições, uma igreja que foi perseguida, né, pelos seus próprios concidadãos, mas eles não desistiram e ainda por cima se tornaram uma igreja, né, exemplo, né, uma igreja que espalhava o evangelho, como Paulo diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7, para a gente encerrar. Paulo diz assim, ó: e vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com o gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Então é por isso que eu estou dizendo para você, a nossa vida ela tem que ser um exemplo, né, para outras pessoas. Exemplos o quê? Exemplo da vida cristã, uma vida que não agrada a homens, mas uma vida que agrada a Deus, uma vida que sofre perseguições, mas que não desiste de anunciar o evangelho de Cristo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, tá bom? Compartilhe essa mensagem com as pessoas aí que você ama, tá bom? Se você ainda não se inscreveu também, faça isso agora, se inscreva aí, nos ajude com o canal, nos ajude aí a anunciar o evangelho de Cristo, tá bom? E lembre-se, somente com Cristo nós somos mais que vencedores. Até o próximo vídeo.